Amém. Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Pai, queria dizer que eu te amo muito. É uma honra ser seu filho. Se eu sou apaixonado por Jesus, é porque... Uma das razões é porque toda manhã eu vejo meu pai de mãos levantadas, chorando na presença do Senhor. Isso inspirou a minha vida. E eu desejei o mesmo. A face do meu Jesus. Existe ninguém igual a Jesus. Eu estou muito empolgado, gente, em compartilhar a palavra de Deus aqui com vocês. Eu vim no caminho e meu desejo era: Jesus, eu quero te encontrar. Sabe, eu não vim aqui somente para trazer uma mensagem que vai deixar você feliz, uma mensagem que vai levantar você, mas eu vim aqui para um encontro com o Senhor. Jesus um dia ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Então eu vim aqui para falar com meu Deus, eu vim aqui para entregar algo para Ele, eu vim aqui para encontrar a face de Jesus. E sabe, se a gente tiver um relance da face do Senhor, nós nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais. 2 dias atrás, de quinta para sexta, eu tive um sonho. E eu não lembro exatamente como é que era o sonho, o que eu via no sonho. Eu só sei que no sonho eu tinha um encontro com Jesus. E eu ficava desesperado pela face do Senhor. Era como um desespero, e tinha uma frase no meu coração que eu acordei com aquela frase, que é: eu estou doente de amor, eu estou doente de amor. E na semana passada eu fiquei doente, de domingo para segunda, fiquei muita cólica, ânsia de vômito. E quando você está doente, meu amigo, não adianta alguém falar para você: eu vou te levar numa churrascaria, eu vou te levar para uma viagem. Não, você não quer, você quer o banheiro só, você está passando mal demais. Você está passando mal demais. E o que veio no meu coração é: eu estou doente de amor por Jesus. Sabe, eu não quero nada mais satisfaz a minha alma. E Jesus, ele gerou um desespero no meu coração enquanto eu dormia. Eu acordei desesperado por Deus, desesperado pelo Senhor. E eu creio que nessa manhã o Senhor ele vai gerar nos nossos corações o mesmo tipo de sentimento, um desespero por Ele, como se nós estivéssemos doentes de amor por Jesus. A gente não tem cura, não tem nada que satisfaça, só está com Ele. Só está com Ele. O Senhor ele quer gerar isso no nosso coração. Então eu queria, diante de começar a palavra aqui, eu queria que a gente tirasse um tempo de oração, mas com a consciência de que o próprio Deus, Ele está aqui nesse lugar. Sabe, meus amigos, se a gente entendesse que Deus está nesse lugar, tudo mudaria, sabe? O sumo sacerdote, lá em Hebreus fala que o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. E ele entrava uma vez por ano e ele se preparava para entrar lá. Ele se santificava porque ele sabia: eu vou estar diante de Deus Todo-Poderoso. Eu vou estar onde nenhum homem esteve antes. Eu vou entrar no Santo dos Santos. E ele se preparava e então ele entrava no Santo dos Santos com essa consciência. Agora lá em Hebreus fala que tudo isso era sombra. A arca da aliança simbolizava o trono do Senhor, a presença de Deus, mas tudo isso é sombra de algo que está acontecendo nos céus. Era sombra, só que veio Jesus e Ele nos tirou da sombra, Ele nos colocou diante do trono de Deus. E o próprio Jesus fala que onde tiver 2 ou 3 ali, eu estou no meio deles. Então, se tem uma certeza que eu tenho nesse lugar, se tem uma certeza que eu tenho, é que Jesus está aqui. E eu queria que os nossos olhos fossem abertos para com a presença do Senhor aqui nesse lugar. Então eu queria que a gente começasse a orar, gerar expectativa, porque todos aqueles que tiveram expectativas ao se achegar diante do Senhor, viram algo novo. Então eu queria que agora você fechasse seus olhos e a gente transformasse esse lugar aqui numa casa de oração. Não espera de mim, é casa de oração, todos nós orando juntos. Vamos lá.
Senhor, abra os olhos dos nossos corações para que nós possamos te ver. Abra os olhos do nosso coração, Jesus. Jesus, Ele está andando aqui. Eu amo você, Jesus. Senhor, Ele está aqui. Cria expectativa, não é sobre a minha pessoa, não é sobre ninguém, é sobre o Rei dos Reis que está aqui nesse lugar. Oh, valorize a presença de Deus aqui. Não trate a presença de Jesus como algo normal aqui nesse lugar. Oh, valorize a presença de Deus aqui através das suas palavras. Oh, dê valor a Ele. Que Jesus seja honrado. Que Jesus seja honrado aqui nesse lugar. Que Jesus seja amado pela igreja. Jesus seja amado pela igreja. Vamos lá, vamos mais um pouco. Vamos amar Jesus aqui. Oh, vamos amar Jesus aqui. Ele se encontra no meio dos candelabros, no meio das igrejas. Te amamos tanto, tanto, tanto. Obrigado, Jesus, porque até anjos tem nesse lugar. Jesus, nós te amamos muito, nós valorizamos a tua presença aqui mais que tudo. Obrigado por estar aqui, Jesus. Espírito Santo, nós amamos o Senhor. Se mova aqui, venha nos encontrar, venha nos encontrar, venha nos encontrar. Espírito Santo, eu te amo, preciso de ti, te dou total liberdade aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir seu olho. Amém. Enquanto eu estiver falando aqui, Jesus, Ele está andando aqui nesse lugar. Então eu creio que Ele está operando curas. Ele vai estar alegrando corações. Amém. Amém. O que está no meu coração para essa manhã, eu quero estar falando sobre algo que é irresistível aos olhos de Deus. Se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos aprender o que é irresistível aos olhos do Senhor. Porque a gente pode se esforçar tanto, a gente pode fazer tanta coisa, só que se a gente não descobrir com o que mexe com Deus, com o que mexe com Deus, a gente nunca vai conseguir agradar Ele de verdade. Sabe, meu amigo, Deus, Ele não é um ser sem sentimentos. O Senhor, Ele não é um ser assim, que não tem sentimentos, que é frio, não. O Senhor, Ele tem sentimentos fortes por você. O Senhor, Ele tem emoções por você. O Senhor, Ele tem ciúmes. O Senhor, Ele é cheio de ciúmes. O Senhor, Ele tem ira. O Senhor, Ele é carregado de sentimentos. E tem algo que mexe profundamente com o coração de Deus, que alguns homens no passado descobriram esse segredo. E esses homens, eles mexeram com o Senhor. E você vê muito um carinho muito especial de Deus para com essas pessoas. Sabe, se eu convido alguém aqui para comer na minha casa, convido um de vocês para comer na minha casa, e eu fico a tarde inteira preparando
um bolo de chocolate, imagina. Com a tarde inteira, trabalho, compro os melhores ingredientes. E aí você chega na minha casa à noite, eu falo, fiz um bolo para você. Você dá aquela risadinha e fala, querido, eu não gosto de bolo de chocolate. Eu trabalhei, mas eu não descobri o que mexe com você. O que você olha e você fala, isso é irresistível para mim. E existe algo que Deus está à procura, algo que é irresistível para Ele. E um dia, o Senhor estava à procura disso, Ele achou. E aí, está lá em Atos, inclusive, ele declara, achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus, Ele achou algo em Davi que mexeu com ele. Sabe, se você for olhar a história de Davi, o rei que veio antes dele era Saul. E Saul, diante dos olhos humanos, ele não cometeu um pecado tão grave assim. Qual que foi o pecado de Saul? O profeta Samuel está lá em 1 Samuel 15, se você quiser ler depois. O profeta Samuel falou assim, Saul, você vai lutar contra os amalequitas. E é para você matar tudo e todos. Todos os animais, todas as pessoas, destrua os amalequitas. Essa era a ordem do Senhor para o rei Saul. O rei Saul, ele vai lutar contra os amalequitas. E ele poupa o rei dos amalequitas. E ele poupa o melhor do gado. E aí Samuel, ele chega para Saul. E ele fala, Saul, o Senhor não mandou você matar tudo. Sabe o que Saul fala? Não, eu deixei aqui as melhores ovelhas para eu sacrificar para o Senhor. Eu deixei as melhores ovelhas para eu sacrificar para o Senhor. E aí Samuel fala, o Senhor fala através de Samuel, que Saul tinha o coração rebelde, rebeldia é como idolatria, e que ele tinha o coração obstinado, e obstinação é como culto a deuses dos lares. É o que o Senhor fala para Saul. Agora, Saul, ele é rejeitado pelo Senhor naquele dia. O Senhor rejeita Saul completamente. Aí o Senhor, ele escolhe Davi. E um dia Davi, ele peca. Qual que é o pecado de Davi? Davi, ele adulterou, e Davi, ele matou. Pecado muito grave aos olhos humanos. Só que o Senhor, ele olha o coração de Davi. Ele olha o coração de Davi e ele fala, eu não resisto a esse homem. E eu queria ler com você por que o Senhor não resistia a Davi. Está lá em Salmo 51, se você puder abrir sua Bíblia. Salmo 51, versículo 17. Diz assim, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Não resistirás, coração quebrantado e contrito. Davi, ele entendia isso sobre o Senhor. Ele sempre tinha uma oferta, um sacrifício ao Senhor. Ele entregava o coração dele. Sabe, homens antes de Davi, como Noé, por exemplo, ele saiu da arca, a primeira coisa que ele faz, ele é uma entrega, ele constrói um altar ao Senhor. E ele entrega algo para o Senhor. Todos os homens de Deus na Bíblia, eles têm essa cultura de sacrifício. Todos. Você vê Abraão, ele constrói um altar e ele coloca Isaac lá para ser sacrificado. Só que um dia, a nação de Israel virou as costas para com o Senhor. Lá em Reis, o rei Acabe, ele cometeu grandes abominações. O rei Acabe, ele coloca ídolos na nação inteira. Ele transforma Israel em algo abominável diante dos olhos do Senhor. Ídolos na nação inteira. Aquele homem que era para ser
que era para ser o líder espiritual da nação, o ungido de Deus, ele leva a nação a pecar contra o Senhor grandemente, grandemente. E aí levanta um homem chamado Elias. Elias fala: não vai chover durante 3 anos. E aí Elias, não chove durante 3 anos, Elias ele encontra Acabe, ele fala: Acabe, suba para o Carmelo, e lá no Carmelo a gente vai ver qual Deus é o Deus verdadeiro. E toda a nação sobe para o Monte Carmelo. E aí, ali a gente sabe a história, os profetas de Baal, as profetisas de Aserá, eles clamam para o Deus deles descer com fogo. E o fogo não desce. Até que Elias, ele se levanta. E olha a primeira coisa, está lá em 1 Reis 15, fala: a primeira coisa que Elias faz, ele constrói um altar e ele coloca um sacrifício. Todos os homens de Deus, eles entendem isso. Davi, ele fala que o sacrifício agradável é o coração. E todos os homens de Deus, eles entendem isso. O Senhor, ele está à procura de um sacrifício. O Senhor está à procura de um sacrifício. Até que o povo de Israel, eles entram em abominações. Toda hora era assim. Eles entram em abominações, em idolatrias a outros deuses, oferecem sacrifício para outros deuses, e eles geram temor, geram ciúmes no coração de Deus. E aí Deus ele levanta um homem chamado Nabucodonosor lá na Babilônia. E aí Nabucodonosor ele destrói o templo, e ele mata o povo de Israel e leva alguns exilados para a Babilônia. E lá na Babilônia, o povo falou: vamos adorar a Deus. E aí eles, lá na Babilônia, eles constroem as sinagogas. Então sinagoga é algo que surgiu lá na Babilônia. Eles constroem sinagogas. Só que nas sinagogas tem um problema. Sabe o que acontece nas sinagogas? Não podia ter sacrifício. Não podia. Então, Babilônia era uma nação gigantesca, com muito comércio, linda, 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 linda. Os judeus, eles começaram a se envolver nos negócios de Babilônia. Eles começaram a vender, eles começaram a comprar, alguns a enriquecer, trabalhar. E aí no domingo eles iam lá para a sinagoga, cultuar a Deus. Só que Babilônia não permitia sacrifício. Eles entravam na sinagoga e não tinha mais sacrifício. Eles perderam a essência. Então a igreja, a sinagoga, é uma igreja sem sacrifício, que se acostumou muito com o mundo lá fora. E aí de domingo vem lá para conversar sobre a palavra de Deus, vem para cantar umas músicas, mas não tem sacrifício. Até que o Senhor despertou o coração de alguns homens. Um deles era Esdras. E aí eles voltam da Babilônia para Jerusalém. Gente, Jerusalém não tinha nada para oferecer mais. Era uma cidade caída. Tanto que muitos judeus, eles ficam lá em Babilônia. Porque aqui está bom demais, os negócios tão bons, mas um remanescente, Deus desperta o coração para voltar para Jerusalém. E qual é a primeira coisa que eles fazem quando eles voltam para Jerusalém? Está lá em Esdras 3, se você puder abrir sua Bíblia. A gente vai ler aqui. Esdras 3. Diz assim: chegando, pois, o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntando-se o povo como um só homem em Jerusalém, levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus, para oferecerem sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Então o Senhor desperta alguns homens ali para falar: vamos oferecer sacrifícios de novo, vamos oferecer algo que custa para nós. Quando eles estavam oferecendo um sacrifício, eles estavam oferecendo junto o coração deles ali. E o Senhor, ele continua à procura disso. O Senhor, o que eu sinto nos últimos dias, é que o Senhor, ele está à procura de uma igreja que entende que ele deseja sacrifício. Não somente vir para a igreja, cultuar, cantar umas músicas. O Senhor, ele está atrás do seu coração. O Senhor está atrás de um coração contrito e quebrantado. Ele está à procura disso. O Senhor, ele não mudou. A Bíblia fala que o Pai está, Jesus, ele fala: o Pai está à procura de adoradores.
Sabe, quando Jesus fala isso, Ele fala como que provocando nós. O Pai está à procura de adoradores, não somente alguém que levanta a mão, não somente alguém que vai para o culto, vai para a cela, mas alguém que rasga o coração. Alguém que rasga o coração diante do Senhor. Sabe, todos os dias eu quero estar quebrado aos pés do Senhor. Sabe, irmãos, nos falta muito lágrimas hoje em dia. A igreja muitas vezes perdeu as lágrimas, perdeu o quebrantamento. E eu quero te convidar hoje a chorar diante do Senhor, a ter lágrimas de volta. Mas você vai falar: Mateus, mas se quebrantar pelo quê? Chorar por causa do quê? Primeiro, por causa do nosso pecado. Por causa do nosso pecado. Talvez você fale: mas eu não cometi adultério, mas eu não fiz isso, não fiz aquilo. Meu amigo, talvez você considere o seu pecado pequeno. Talvez você ache: é um pecadinho só. É pequeno para você, mas para Deus custou o filho dele. É tempo de nós chorarmos. Se você tem mentido, se você tem roubado, se você tem pequenas falcatruas nos seus negócios, pequenas mentiras, intenções erradas do coração, motivações erradas, como Saul tinha. Saul, ele queria se aparecer somente para as pessoas. Pequenas coisas. Eu quero te convocar hoje. É tempo de arrependimento. É tempo de rasgar o coração diante do Senhor. O Senhor está à procura. Se o seu pecado é muito grande, rasgue o coração, onde Davi também era. Mas o Senhor achou Davi. O Senhor está querendo te achar nessa manhã. Ele está querendo achar a igreja dele. O Senhor está querendo achar a igreja dele. Sabe, o Senhor, no meio da pandemia, o Senhor, Ele levou a gente para um bairro chamado Portal. E a gente estava naquela época do fica em casa. Só que um dia eu parei para ouvir o Espírito Santo e eu ouvi o clamor do Espírito Santo. O Espírito Santo: vai para o Portal, não fica em casa não, vai para o Portal. E aí a gente foi para o Portal e a gente achou lá um bairro onde parecia outro mundo. Os mercados lá, ninguém usa máscara, nem nada. E parecia outro mundo lá. E a gente chegou lá, a gente começou a falar de Jesus. E eu lembro, a gente encontrou um menino, o nome dele é Gabriel, ele se converteu. E aí ele abriu a casa dele de um cômodo só para a gente ter célula. E aí a gente começou a colocar as crianças lá. Na verdade, a gente nem chamou as crianças começaram a aparecer. E eu lembro a gente colocando mais de 20 crianças num cômodo do Gabriel, cômodo pequeno. Era criança debaixo de armário dele, era um negócio de doido. E o Senhor começou a fazer grandes coisas ali no Portal. E aí a gente alugou uma garagem. E aí a gente teve uma vigília um dia naquela garagem. A gente foi até engraçado, mano. A gente chamou um menino para tocar na vigília. Aí o menino trouxe o tecladista dele. Aí eu falei assim: mano, para você entrar com o teclado aqui, vai ter que sair umas 4 pessoas da vigília. Que não cabe as pessoas e o teclado não. Aí o menino deixou o teclado nem. Só que o Senhor, Ele começou a nos ensinar a ter um coração quebrantado. E tudo que eu quero, gente, eu não quero que a nossa igreja seja a igreja com os louvores mais lindos, com as luzes mais lindas. Tudo isso é muito legal. Mas o que eu mais quero é que nós sejamos uma igreja com o coração quebrado diante do Senhor. Com o coração quebrado. E a gente tem ensinado isso e a gente tem visto isso. Eu lembro, um dia vieram para mim depois do culto. Aí falaram: Mateus, esse menino aqui não obedeceu não. Hoje no culto das crianças, que eu estava ministrando com os adultos, aí falaram: esse menino não obedeceu não no culto das crianças. E aí eu dei uma bronca nele, chamei a atenção dele, e aí daqui a pouco a gente ouve o barulho de gente gritando, chorando. E a gente estava no meio a nossa igreja, era ali no escadão, gente, esgoto na frente, era horrível o lugar. Agora o seu Ronaldo ajudou a gente com um lugar melhor. E aí, era horrível o lugar. E aí esses meninos, esse menino que eu chamei a atenção e um outro, eles foram se ajoelhar lá no escadão e chorar. Gente, esses meninos, eles choravam, eles berravam. Aí eles não tinham mais que orar. Eles começavam: Jesus, que as pessoas parem de beber. Jesus, eles choravam, a gente tinha lágrimas nos olhos deles.
Tinha lágrimas. E aí, os meninos, eles não iam embora nunca. E a gente querendo ir embora, fechar a igreja. Aí eu tive que chamar eles. Eu falei, gente, vamos embora, por favor. Aí eles levantaram. E aí eu me enrolei lá, resolvendo alguma coisa. Eles ficaram me esperando na esquina. Quando eu vou ver na esquina, eles estão de joelho na esquina, chorando. E aí a gente foi para nossa casa, lá no bairro. E aí a gente chegou na nossa casa, na casa que a gente tinha alugado. E aí a gente foi ter uma reunião, os adultos e os meninos. Tio, a gente pode ficar ajoelhado aqui no canto orando? Eu falei, pode. E, gente, aqueles meninos, eles choravam. Meio da favela, não tem, ninguém nem vê, não tem ibope, não tem seguidor, mas o Senhor encontrou algo. Assim como Ele encontrou Davi lá nos campos, com o coração contrito e quebrantado, Ele olha para Davi e fala, é esse que eu quero estabelecer uma aliança eterna, o meu filho vai vir desse homem. Talvez, para os olhos humanos, nossa, o Filho de Deus vai ser filho de um homem que adulterou, de um homem que matou. O Senhor falou, vai, porque eu encontrei um coração contrito e quebrantado nesse homem. E Deus, Ele não mudou. Ele está à procura. Ele está à procura. E eu queria essa palavra aqui, mais do que uma palavra, é uma convocação para nós chorarmos. Chorarmos por causa do nosso pecado. É tempo de nós chorarmos pelos perdidos. Chorarmos pelos perdidos, sabe? Eu não me conformo estando lá no portal, sábado à noite, ver os pais das crianças que a gente tem cuidado se perdendo na bebida. Eu preciso ter lágrimas por isso, de pessoas indo para o inferno. Um dia perguntaram para um homem chamado William Booth. Quem que era o William Booth? William Booth, ele é o fundador de uma missão chamada Salvation Army, que é o Exército da Salvação nos Estados Unidos. William Booth era um grande homem de Deus, ganhava muitas pessoas para Jesus. E o William, ele mandava equipes. E um dia, o William, ele mandou uma equipe para um lugar. E esse pessoal que ele mandou, essa equipe que ele mandou, gente, eles falavam de Jesus, eles tinham estratégias, eles tinham, os cultos deles, os eventos, pregador tal, fazia de tudo. Os pastores viravam bananeira, fazia de tudo, não ganhavam almas para Jesus. E até que um dia eles falaram, vamos mandar uma carta lá para o William, e falar, William, não está dando. E eles mandaram uma carta para o William Booth, falaram, William, a gente está com esse problema aqui, ninguém se converte. E aí o William, ele respondeu a carta deles com 2 palavras. Ele falou assim, tente as lágrimas. Tente as lágrimas. Sabe, uma igreja que não chora pelos perdidos, é uma igreja que não sei o que está fazendo da vida. É tempo de nós termos lágrimas, e jejum é tempo de quebrantamento, meu irmão. É uma convocação. Está no meu coração, que está em Joel 2, eu quero ler com vocês agora, se puder abrir. Se puder abrir aqui em Joel 2. Diz assim, a gente vai ler aqui, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração. Diz o Senhor, convertam. Ah, mas não é convertido já? É? O povo de Israel era convertido, mas olha o que o Senhor fala, convertam-se a mim de todo o coração. Sabe, gente, Saul fazia coisas para Deus, mas o Senhor viu um coração rebelde. Aqui o Senhor fala, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns,
com choros, com pranto. Rasguem o coração de vocês e não as roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo. Versículo 15. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, os velhinhos, chamem os velhinhos, reúnam as crianças, os que mamam no peito, chamem os bebês que estão lá no peito, é para vir jejuar e orar. Que o noivo saia do seu quarto, a noiva dos seus aposentos, aquele que acabou de casar, que está na noite de núpcia, venha, é tempo de chorar diante do Senhor. Que os sacerdotes, que os ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar. Chorem entre o pórtico e o altar. Quero ler com vocês agora Hebreus 5, eu nem sei se passei ali. Quero ler o exemplo de Jesus aqui para a gente. Hebreus 5, diz assim, versículo 7, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas. A Bíblia faz questão de colocar que Jesus chorava. Jesus, Ele é nosso exemplo, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Sabe, Jesus, Ele foi o nosso exemplo, querido. Um dia Jesus, Ele vem aqui para a terra, e aí Ele está andando, e Ele vai até o templo, e Ele viu uma abominação lá no templo. Ele viu pessoas entregando sacrifícios que não custavam, mera religiosidade. Era como se fosse eles levantando as mãos, cantando músicas bonitas. Eles pegavam lá pombas que eles nem cultivavam, eles compravam lá mesmo no templo. E eles sacrificavam o Senhor, eles pegavam os bois, levavam, sacrificavam o Senhor, só que eles não entregavam o coração, não era um sacrifício que agradava a Deus. Eles estavam se esforçando tanto, muitas vezes como nós, e não estavam movendo o coração de Deus. Isso é repugnante diante do Senhor. E aí Jesus, numa expressão extrema, gente, eu nunca vi em nenhuma outra parte da Bíblia Jesus tendo uma expressão tão radical quanto essa. Ele pega um chicote e ele entra, ele começa a virar as mesas e ele começa a falar: a casa do meu pai será chamada casa de oração para todos os povos. Por que casa de oração? Porque é através da oração, é através das lágrimas que nós entregamos um sacrifício agradável ao Senhor. Sabe, é tempo, meu amigo, de reunir, é tempo de chorar. O Senhor, Ele não resiste. O Senhor, Ele não resistiu o jejum do próprio Acabe. Quem que era Acabe? Um rei endemoniado. Que o Senhor, Ele estava já nervoso com Acabe. Só que um dia Acabe, ele falou: eu vou jejuar, eu vou humilhar diante do Senhor. E aí Acabe, ele se humilha e o Senhor fala: não vou mais destruir. Não vou mais destruir. Quanto mais nós hoje, a igreja, o Senhor espera isso, uma devoção. Sabe, por quê? Por qual outra razão mais a gente vai se quebrantar nesse tempo de jejum? Quero falar para você aqui, talvez a última. Lá em Mateus 9, Jesus, ele perguntado pelos discípulos dos fariseus. Os discípulos dos fariseus falaram assim: Jesus, por que os seus discípulos não jejuam? Por que, Jesus, eles não jejuam? Jesus, ele dá uma resposta muito interessante. Ele fala assim: como é que podem os amigos do noivo jejuarem enquanto ele está com vocês? Como é que pode? Um dia, o amigo que sou eu, um dia eu vou ser tirado e os amigos, eles vão jejuar. Por que Jesus fala isso? Jejum é uma expressão de tristeza, de choro. E ele fala: um dia eu vou ser tirado aqui, eles vão chorar. Mas sabe o que eu estou vendo? Jesus, ele foi tirado de nós e a gente está muito alegre. Jesus, ele foi tirado do nosso meio. Jesus, ele está lá nos céus agora, ele está aqui também, mas a presença dele em sua plenitude está no trono. Ele foi tirado, só que a gente se acostumou. A gente acostumou a fazer igreja, era para a gente estar chorando. Jesus falou: eles vão chorar. Sabe, a igreja primitiva tinha como cultura jejuar 2 vezes por semana, a tradição diz.
2 vezes por semana, porque eles aprenderam isso da própria boca de Jesus. Ele foi tirado. Então chorem, 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 chorem diante do Senhor. Chorem diante do Senhor. Sabe, muitas vezes a gente está muito forte. Sabe o que eu amo do jejum? Sabe o que eu amo do quebrantamento? Porque eu me sinto protegido. Eu lembro um dia, eu estava fazendo um jejum, sei lá de quanto tempo que era. Eu estava tão fraco, eu mal conseguia levantar do sofá. Só que eu me sentia debaixo das asas do Altíssimo, escondido no meu amado. Só que a gente anda muito forte. A gente anda muito aqui, ó. Quando era para como igreja, a gente está só o caco no chão. E se alegrar na força dele. Porque quando eu digo fraco, forte sou, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Só que a gente anda muito forte. A gente anda tentando fazer muitas coisas. Quando existe um chamado, se quebrem. Você quer ver avivamento na terra? Se quebra, não é pela força do seu braço. Eu lembro, em 2020, eu fui fazer um jejum. Antes eu não compartilhava isso, agora eu comecei a compartilhar. Fui fazer um jejum de 7 dias. 7 dias sem comer nada. E antes de eu falar isso, em 2019, eu vi um grande mover de Deus na minha faculdade. Eu ia para a faculdade, todo dia eu entrava no banheiro, quase todo dia. Eu entrava no banheiro e eu declarava: o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu sabia, o Espírito do Senhor está sobre mim, e eu declarava isso. E aí eu lembro, em 2019, a gente viu um grande avivamento naquela faculdade. Eu lembro de gente chegando lá, eu entrava numa sala, começava a pregar, adorar com a galera crente que eu conheci. E eu lembro uma menina um dia chegando com uma tala no braço assim. No fim do culto, dentro da faculdade, a tala estava de um lado, a menina escrevendo no caderno o testemunho dela. O Senhor fazendo grandes coisas na faculdade. E aí entrou as férias, 2020, e aí eu fui jejuar. E aí eu fui fazer esse jejum de 7 dias. E eu estava com muita expectativa de ter um encontro profundo com Jesus nesses 7 dias, de ter experiências nos céus, ver a face do Senhor, aquelas histórias que a gente ouve: eu fui levado aos céus. Eu queria. Eu estava com sede disso. Só que não estava acontecendo nada. Eu fui jejuar e, gente, estava difícil. Imagina, é segunda-feira, por exemplo, e você pensa na sua cabeça: eu só vou poder comer na sexta. Dá até uma tristeza no coração. Fala, misericórdia. E foram 7 dias de orando. E eu lembro, no último dia, no próximo dia eu ia comer. E aí eu fui dormir com uma expectativa no meu coração: essa noite eu vou encontrar Jesus. Eu estou jejuando tanto, eu vou encontrar Jesus. E aí eu fui dormir. E eu lembro que eu tive um sonho. E no sonho eu estava na sala de aula. E aí, de repente, entra a professora. E a professora era o próprio Satanás. Gente, era um não é porque a professora, ela era o próprio Satanás ou um demônio. E eu sentia no sonho a opressão. Eu sentia a presença de Satanás no sonho. E aí eu acordei declarando aquele versículo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Só que eu sentia uma presença do diabo tão forte no meu quarto, que assim era palpável as trevas e a presença do inferno no meu quarto. E aí eu declaro no versículo, aí eu fui no banheiro. E aí no banheiro eu fiquei inconformado. Eu comecei a pensar: eu queria ter um encontro com Jesus nesse jejum. No último dia eu tenho um encontro com Satanás. E aí o Espírito Santo colocou no meu coração: Mateus, Jesus também teve um encontro com Satanás no último dia de jejum. Só que Jesus, Ele expulsa Satanás. E Ele sai do deserto pelo poder do Espírito. Sabe, Jesus, Ele podia vir aqui para essa terra, começar a fazer milagre lá com 5 anos de idade. Começar a fazer milagre e resolver essa questão logo. Só que Jesus, Ele foi para o deserto. E Ele ficou 40 dias se humilhando diante do Senhor. E Ele sai daquele lugar
Não no poder do próprio, eu sou Deus, eu tenho poder para curar. Não, ele sai pelo poder do Espírito, para mostrar para nós hoje a chave. A chave é ser fraco diante do Senhor. Essa palavra aqui não é para você se achar, falar não. Essa palavra aqui é para você se quebrar hoje aqui. E para você sair desse lugar no poder do Espírito. Sabe, Moisés era gago. Davi, ele era um menininho. Paulo fala que não sabia falar direito, que as pessoas não se impressionavam com muito falar, mas eram homens que se gloriavam na fraqueza, eram homens quebrados diante do Senhor. O Senhor, Ele não está à procura de uma igreja forte pelas próprias forças, o Senhor está à procura de uma igreja quebrada. Sabe, uma igreja que na hora da adoração quebra o coração, que está nem aí para que os outros vão pensar. Gente, Davi, ele estava nem aí. Ele entrava em Jerusalém dançando, porque ele entregava o coração dele. Entregava o coração. Sabe, Provérbios fala de tudo que se deve guardar. Guarde seu coração, veja onde está seu coração hoje. É tempo de se humilhar diante do Senhor. Queria que você fechasse seus olhos. E eu queria que agora você tivesse alguma expressão diante do Senhor de humilhação. Sabe, o Senhor, Ele te deu um corpo, o Senhor, Ele te deu uma voz, o Senhor, Ele te deu recursos para que você possa sacrificar agora como uma expressão de um coração quebrado. Sabe, não espere alguém te dar alguma instrução, não espere isso. Jesus não chegou na casa de Simão falando lave os meus pés, não. Jesus, ele simplesmente sentou-se na casa de Simão. Simão não percebeu quem estava lá, até que uma mulher invade aquele lugar e ela começa a chorar aos pés de Jesus e lavar os pés dele com as lágrimas, e Jesus, ele encontra alguém. Até que um dia entra uma mulher e quebra um vaso de alabastro, e o Senhor fala, onde quer que for que o Evangelho for pregado, isso vai ser lembrado em memória dela. Isso vai ser lembrado em memória dela. E eu estou aqui nessa mensagem para lembrar o que aquela mulher fez. Eu estou aqui nessa mensagem para anunciar que um dia Maria quebrou um vaso de alabastro aos pés de Jesus. E agora, Jesus falou, onde quer que for pregado vai ser anunciado. Por quê? Para te provocar a fazer algo, para te provocar a ter uma reação. Talvez você fale, mas aqui dentro Deus sabe o meu coração. Meu amigo, se o cego de Jericó falasse isso aqui dentro, Jesus sabe que eu estou cego. Não, ele clamava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele fez um escândalo. É tempo de nós sermos escandalosos na presença de Deus. Não se escandalize comigo. Se junte a mim. Seja escandaloso na presença de Deus. Esse é o normal, ser escandaloso é o normal. Se quebre diante de Deus nesse momento.